Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Tropas federais devem estar em pelo menos 11 estados para as eleições deste ano, deste domingo. E sai acordo de indenização a vítimas da tragédia de Mariana. Os detalhes você confere a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Estamos muito perto do primeiro turno das eleições e pelo menos 11 estados vão receber reforço das tropas federais para a segurança do pleito. A maioria vai para as zonas eleitorais do Rio de Janeiro, Pará e Piauí. O Maranhão também vai receber esse reforço e é para lá que a gente vai para conversar com o Roberto Fernandes, na redação da TV Brasil em São Luís, que tem mais informações para a gente. Roberto, boa noite. Olá, Mariana. Boa noite. Até agora são 510 zonas eleitorais em todo o país que vão receber apoio das tropas federais. Serão 106 no Rio de Janeiro, 46 no Pará, 43 no Piauí. Como você falou, são esses os estados que mais vão receber reforços. O Tribunal Superior Eleitoral já havia decidido por enviar tropas federais também para outros 8 estados, o Amazonas, Acre, Ceará, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e aqui no Maranhão. Entre as comunidades que vão receber esse apoio estão as comunidades indígenas e comunidades ribeirinhas. Depois de aprovado no Tribunal Superior Eleitoral, os pedidos são encaminhados ao Ministério da Defesa, que é o órgão responsável pelo planejamento e execução das ações das Forças Armadas. Mariana? Obrigada, Roberto. Olha, e é importante ficar atento às regras para o dia das eleições. Você sabe o que pode e o que não pode fazer no dia do pleito? Lá nos estúdios da Rádio Nacional, a Jéssica Gonçalves conta pra gente. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Mariana. Bom, na hora de ir à cabine de votação, o eleitor não deve vestir roupas que identifiquem candidatos e também não deve verbalizar, citar o candidato no local de votação. Isso pode ser considerado boca de urna. Dá para levar uma colinha ali no papel com os números e os nomes dos candidatos escolhidos para cada cargo. Celulares, máquinas fotográficas ou qualquer outro equipamento eletrônico estão proibidos dentro da cabine, ou seja, não pode tirar selfie. No dia da eleição, também é proibido fazer comícios, carreatas, propaganda de boca de urna ou usar alto-falantes. Eu volto com você, Mari. Obrigada, Jéssica. Olha, o Datafolha divulgou ontem nova pesquisa de intenção de votos para presidente da República. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos aos resultados com narração de Catiúcia Neri. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 22% em agosto. Ficou com 28% em 28 de setembro e agora tem 32%. Fernando Haddad, do PT, tinha 4%, subiu para 22% e agora tem 21%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 10%, foi para 11% e se manteve com 11%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9%, foi para 10% e agora está com 9%. Marina Silva, da Rede, estava com 16%, caiu para 5% e agora tem 4%. João Amoedo, do Novo, tinha 2%, passou para 3% e agora se mantém com 3%. Henrique Meirelles, do MDB, também tinha 2%, se manteve com 2% e agora continua com 2%. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 4%, ficou com 2% e agora continua com 2%. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha 1%, continuou com 1% e agora está com 2%. Vera Lúcia, do PSTU, e Guilherme Boulos, do PSOL, tinham 1%, mantiveram o índice em 1% e agora não pontuaram. João Goulart Filho, do PPL, tinha 1%, ficou com 0% e agora continua com 0%. José Maria Emael, do Democracia Cristã, não pontuou em nenhuma das pesquisas. Os eleitores que declararam votar nulo em branco ou em nenhum dos nomes somavam 22%, depois 10% e agora 8%. Em agosto, 6% dos entrevistados disseram não saber em quem votar, depois 5% e agora continua em 5%.
Bem, o Datafolha também perguntou em quais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum. Os entrevistados puderam mencionar mais de um nome. Vamos aos números dos 5 primeiros. A narração é de Yara Balduino. Jair Bolsonaro tem 45% de rejeição. Fernando Haddad, 41%. Marina Silva tem 30%. Geraldo Alckmin, 24%. E Ciro Gomes, 22% de rejeição. Não votariam em nenhum candidato, 3%. Votariam em qualquer um, 1%. Não sabem em quem votar, 4%. O Instituto também simulou possíveis cenários de segundo turno. No segundo turno, entre Ciro Gomes e Geraldo Alckmin, Ciro tem 42% e Alckmin tem 37%. Brancos e nulos, 19%. Não souberam ou não opinaram, 2%. Se a disputa fosse entre Alckmin e Bolsonaro, 43% disseram que votariam em Alckmin, 41% em Bolsonaro. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados. Brancos e nulos, 14%. Não souberam ou não opinaram, 2%. Numa disputa entre Ciro e Bolsonaro, 46% disseram que votariam em Ciro, 42% em Bolsonaro. 10% votariam branco ou nulo e 2% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Alckmin e Haddad, 43% votariam em Alckmin, 36% em Haddad, 19% votariam branco ou nulo, 2% não souberam ou não opinaram. Num cenário com Bolsonaro e Haddad, 44% escolheriam Bolsonaro, 42% Haddad. Branco ou nulo, 12%. Não souberam ou não opinaram, 2%. Numa disputa entre Ciro e Haddad, 46% votariam em Ciro, 32% em Haddad. Brancos e nulos, 20%. Não souberam ou não opinaram, 2%. O Datafolha ouviu ontem 3.240 eleitores em 225 municípios. A pesquisa foi encomendada pelo jornal Folha de São Paulo e registrada no TSE com o número BR 03147/2018. Mas essa eleição não é feita só de disputa para a presidência da República, não. Este ano, o eleitor também vai ter que votar em 2 nomes para o Senado. Então, entenda agora o trabalho dos senadores ao longo dos 8 anos de mandato, com a narração de Paulo Leite. A palavra Senado vem do latim senatus, a casa que no Império Romano era formada pelos mais velhos e chefes do patriarcado. O Senado costuma abrigar políticos mais experientes, como ex-governadores, deputados que já tiveram vários mandatos e até ex-presidentes da República. Assim como os deputados, os senadores elaboram leis e mudanças na Constituição, mas o foco principal é nas questões dos estados. O Senado funciona ainda como uma casa revisora. Isso quer dizer que os senadores também analisam as propostas que passaram pela Câmara dos Deputados, funcionando como uma espécie de filtro antes de elas chegarem à presidência da República. É de responsabilidade exclusiva dos senadores aprovar a indicação de autoridades como ministros do Supremo Tribunal Federal, que é feita pelo presidente da República. E só eles podem processar e julgar o presidente, quando autorizado pela Câmara dos Deputados. No total, são 81 cadeiras, 3 para cada um dos 26 estados, mais o Distrito Federal. Ou seja, todas as unidades da federação têm a mesma quantidade de representantes. Por isso, o Senado é conhecido como Casa da Federação. Bem, e no STF, as questões eleitorais também estão em pauta hoje. O repórter Daniel Ito está acompanhando a sessão por lá e nos conta o que foi decidido hoje. Boa noite, Daniel.
Boa noite, Mariana, e a todos os que nos assistem. O Supremo Tribunal Federal autorizou os partidos políticos a utilizarem já nas eleições deste ano os recursos destinados a aumentar a participação política das mulheres. Na decisão de hoje, os ministros ainda determinaram que a aplicação dessa verba não pode reduzir o percentual mínimo de 30% do fundo partidário, que é destinado justamente às candidatas femininas. Esse percentual de 30% foi definido no julgamento do mérito desta ação, que aconteceu em março deste ano. Desde a semana passada, Mari, os ministros estão julgando um recurso da Câmara dos Deputados, que pedia detalhes acerca da aplicação desse percentual de 30%. O recurso da Câmara foi rejeitado pelos ministros, porque o acórdão da decisão de março ainda não havia sido publicado, mas eles decidiram que a modulação dessa regra poderia acontecer de ofício pelo STF. E, portanto, com a decisão de hoje, os partidos vão poder utilizar a verba desse recurso para financiar as candidaturas femininas já nas eleições deste ano. Mariana, voltamos com você. Obrigada, Daniel. Olha, e a editora da Agência Brasil, Carolina Pimentel, já está aqui ao meu lado. Boa noite, Carol. Tem informações para a gente também sobre 2 decisões da Justiça sobre o ex-presidente Lula. Carol. Boa noite, Mari. Bem, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná negou mais uma vez o pedido do ex-presidente Lula para votar nas eleições deste ano. A defesa tinha entrado com um recurso questionando uma decisão anterior que apontou impossibilidade técnica para a instalação de uma sessão eleitoral na sede da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula está detido. No relatório, o juiz Jean Lick reconhece que Lula tem o direito de votar e que esse direito só é suspenso no caso de uma condenação criminal transitada em julgado, ou seja, quando não há mais recursos. Mas, segundo o magistrado, embora o direito ao voto seja individual, a viabilização do seu exercício aos presos é coletiva. Portanto, de acordo com as regras do TSE, não haveria possibilidade de instalação de uma urna, já que para preservar o sigilo do voto é preciso um número mínimo de 20 eleitores. A defesa de Lula informou que pretende recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Ainda sobre o ex-presidente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu que vai aguardar uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre autorização para que o ex-presidente conceda entrevistas à imprensa. Ontem a gente falou aqui que o ministro Dias Toffoli decidiu manter suspensa uma determinação do ministro Lewandowski, que autorizou o ex-presidente Lula a conceder entrevistas à imprensa de dentro da cela em Curitiba. A gente lembra que o ex-presidente Lula está preso desde abril na capital paranaense. Ele cumpre pena de mais de 12 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mariana, no caso do triplex do Guarujá. Obrigada, Carol Pimentel. No próximo bloco a gente traz mais notícias dos corredores do poder para você. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. As pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, estão mais perto de receberem as suas indenizações. A mineradora Samarco e o Ministério Público de Minas Gerais firmaram o acordo que prevê a reparação integral de todos os prejuízos sofridos pelos moradores da comunidade atingida, incluindo danos morais. Com a oficialização do acordo, a Samarco e a Fundação Renova, que é a organização criada para tratar das ações de reparação, terão até 3 meses para se manifestar quanto aos valores das indenizações pleiteadas pelas vítimas, que serão estabelecidos conforme o perfil e os danos sofridos. Caso a vítima discorde da proposta apresentada pela mineradora, ela poderá também recorrer a um processo para contestar o valor oferecido e indicar a quantia que acredite ser justa. Pelo acordo, a negociação deverá ser concluída em 1 ano. Se descumprirem algum dos prazos determinados, a Samarco e as empresas que a controlam ficam sujeitas ao pagamento de multas convertidas em favor das vítimas. Uma das maiores vantagens desse acordo é que ele suspendeu o prazo para prescrição do pedido de indenização pelas vítimas, que seria o dia 5 de novembro. Com isso, fica garantido que, em até 3 anos, deve ser acertado o valor da indenização para todas as pessoas que foram atingidas por esse desastre. Bem,
E se, por um lado, é possível vislumbrar aí já um fim para esse processo, por outro, há um grupo de brasileiros que tem enfrentado desafios no acesso à justiça, os idosos. Depois de 15 anos da criação do Estatuto do Idoso, o crescimento dessa população tem aumentado a demanda judicial envolvendo as pessoas com mais de 60 anos. Mas a estrutura do Poder Judiciário não está preparada, né? Carol Pimentel, é você que fala sobre isso pra gente. Bem, depois de 15 anos, né, o sistema judiciário ainda está se adaptando. Isso porque o Estatuto do Idoso, que a gente falou aí com 15 anos, ele prevê o seguinte, ele estabelece que processos envolvendo violação de direitos de idosos ou que tenham pessoas com mais de 60 anos como parte envolvida devem ter prioridade na tramitação. Mas um levantamento do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, mostra que de 2015 a 2017 foram iniciados em tribunais de diferentes instâncias em todo o país pelo menos 20 mil processos que envolvem crimes previstos no Estatuto do Idoso. De 2015 a 2016, o aumento foi de quase 80% no volume de processos. Em 2017, esse aumento foi de 25%. Uma das formas de denunciar casos de violações aos direitos dos idosos é o serviço Disque 100. Desde 2011, quando foi criado, já foram registradas cerca de 200 mil denúncias. A maioria se refere à negligência e violências financeira e psicológica. Nem todos os denunciantes ingressam, com uma ação na justiça. Para garantir o acesso à justiça, o Estatuto do Idoso prevê a criação de varas especializadas exclusivas para os idosos. Mas poucos estados, Mariana, conseguiram montar essa estrutura até agora. Obrigada, Carolina Pimentel. Bom, a gente muda um pouco de assunto para te contar que a empresa Brasil de Comunicação tem 4 reportagens finalistas em 2 categorias do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Vamos falar novamente com a Jéssica Gonçalves, da Rádio Nacional, que vai nos contar mais um pouco sobre isso. Jéssica. Notícia boa, né, Mari? As séries de reportagens Mulheres no Cárcere, da nossa repórter Daniele Soares, e O Povo Venezuelano e a Crise, da Cariane Costa, que foram veiculadas pela Rádio Nacional e publicadas na Rádio Agência Nacional, disputam o prêmio de melhor produção jornalística em áudio, com 4 outros concorrentes. Tem também as reportagens Refugiadas, de Bianca Vasconcelos, e Defensores sob Ameaça, de Mariana Fabre, que foram exibidas no programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil e concorrem à melhor produção jornalística em vídeo. Esse prêmio reconhece o trabalho de jornalistas que colaboram na defesa e promoção da democracia, da cidadania e dos direitos humanos e sociais. A gente vai conhecer os vencedores no dia 11 de outubro. A premiação acontece em São Paulo e a EBC já ficou 5 vezes em primeiro lugar no prêmio Vladimir Herzog. Mari, estamos aí na torcida. É lógico, uma indicação que tem tudo a ver com o espírito do jornalismo público, né, Jéssica? Obrigada. Bem, e ainda falando sobre questões humanitárias, a gente volta a conversar com a Carolina Pimentel, aqui ao meu lado, sobre a situação dos imigrantes venezuelanos aqui no Brasil. Carol, mais de 100 deles, mais ou menos 100 deles, passaram hoje pelo processo de interiorização, né? É, isso mesmo. Mais de 100 venezuelanos saíram de Roraima com destino a Caicó, no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, capital, Guarulhos, em São Paulo e aqui Brasília. O grupo que chega aqui, na capital federal, é formado por pessoas que já têm família na cidade e, por isso, não dependem de auxílio de abrigos. Com mais essa fase do programa de interiorização, 2.400 venezuelanos já foram transferidos para outras cidades brasileiras. A gente lembra que a adesão é voluntária e quem manifesta interesse em participar desse processo recebe vacina, passa por exames de saúde e tem a documentação regularizada com a emissão de CPF e carteira de trabalho. Obrigada, Carol. Bom, eu volto a falar com a Jéssica Gonçalves, porque ela tem informações para a gente sobre a conclusão de uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União, que encontrou fortes indícios de que os preços cobrados pelos portos brasileiros são abusivos. Conta para a gente, Jéssica.
Mariana, uma auditoria do Tribunal de Contas da União sobre aumento no tempo e no custo para usuários dos portos constatou fortes indícios de que há cobrança abusiva nos portos brasileiros para o transporte de cargas. O processo apontou a existência de problemas na atuação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que atingem tanto importadores quanto exportadores. De acordo com o tribunal, a investigação se debruçou sobre todo o processo dos serviços portuários para importação e exportação. Foi identificada a aplicação de taxas de movimentação de contêineres sobre serviços já pagos, entre outras cobranças. O TCU determinou que a ANTAQ desenvolva, no prazo de 180 dias, metodologia de análise de DNU sobre as abusividades das tarifas praticadas aí por terminais e operadores portuários na movimentação de contêineres. E a Justiça tornou réus 14 envolvidos em fraude nas obras do Rodoanel. Eles são acusados de integrar uma organização criminosa para fraudar licitações nas obras do trecho norte do Rodoanel Mário Covas, que interliga as estradas que chegam a São Paulo. Os acusados são agentes públicos da Dersa, a empresa de economia mista responsável pela obra, e funcionários das construtoras OAS, Mendes Júnior e Isolux. Segundo denúncia feita pela Força Tarefa da Operação Lava Jato do Ministério Público Federal em São Paulo, em julho, a organização criminosa operou fraudes no trecho norte do Rodoanel entre outubro de 2014 até a deflagração da operação em junho passado. De acordo com a decisão, todas as defesas apresentadas pelos réus foram consideradas, mas nenhum dos argumentos convenceu a magistrada a absolver previamente qualquer acusado. Mari. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Bem, a gente vai agora ao Rio de Janeiro, porque a Flávia Grossi tem notícia pra gente sobre decisão do juiz Marcelo Bretas, que determinou a prisão domiciliar para o empresário do ramo de transportes no estado, Jacó Barata Filho. Boa noite, Flávia. Boa noite, Mari. Boa noite a todos. Olha, geralmente os advogados, eles pedem mais liberdade para os clientes, mas o que aconteceu agora foi um movimento inverso. Jacó Barata Filho, que controla grande parte das linhas de ônibus do Rio, ele cumpria medidas cautelares e era obrigado a ficar em casa todas as noites e nos fins de semana. A defesa dele agora pediu a prisão domiciliar integral, quando ele tem que ficar em casa o tempo todo. O objetivo, segundo a defesa, é manter a proteção do empresário, que se vê ameaçado por ter feito algumas denúncias. Na decisão, o juiz Marcelo Bretas alega que o empresário aceitou colaborar com a justiça. Em agosto, ele confessou a prática de atividades ilícitas nos transportes públicos do Rio, Mari. Entre essas irregularidades estão o pagamento de propina a deputados da Assembleia Legislativa do Rio e ao ex-governador Sérgio Cabral. Jacó Barata também se comprometeu com a justiça e depositou 81 milhões de reais das empresas dele em uma conta judicial. Você também tem informações para a gente sobre um aumento expressivo na apreensão de armas e munições aí no Rio, né? E bem expressivo, viu, Mariana? Os dados são da Polícia Rodoviária Federal e mostram que o número de armas e munições apreendidas em todo o estado aumentou mais de 80%. De janeiro a setembro, a PRF apreendeu 272 armas e 76 mil munições nas rodovias federais aqui do Rio de Janeiro. A maioria das pistolas estavam equipadas com um dispositivo conhecido como kit rajada. É um equipamento que aumenta a velocidade dos disparos, potencializando o poder de fogo das quadrilhas. Já entre os fuzis, quase todos foram encontrados desmontados e separados por kits. Entre as munições, muitas têm calibre restrito e proibido. Os armamentos são, em grande parte, importados, com origem bem diversa, como Estados Unidos, Áustria e Argentina. Mariana. Obrigada, Flávia.
Olha, vamos para uma última notícia então. Olha, até o dia 1º de outubro foram confirmados 1.935 casos de sarampo no Brasil, sendo 1.525 no Amazonas e 330 em Roraima. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. Ainda existem casos isolados em outros 8 estados. Ainda de acordo com a pasta, 10 mortes por sarampo foram confirmadas, sendo 4 em Roraima, 4 no Amazonas e 2 no Pará. Bem, com isso a gente encerra o nosso noticiário de hoje. Para você uma ótima noite. A gente te espera aqui amanhã. Até lá.